Olá, olá! Espero que goste deste vídeo. Faça like e subscreva para receber mais vídeos iguais a este. E é tempo agora de falarmos com a Maria João Dias sobre hipnose e os muitos benefícios desta ferramenta para combater o stress, a ansiedade, o medo. Maria João Dias, seja muito bem-vinda, minha querida. Então, muito bem. Muito bem-vinda aqui ao nosso ponto de equilíbrio. Então, vai-nos falar sobre hipnose. O que é isso da hipnose? O pessoal está lá em casa já está com medo de ser hipnotizado. Ai, ai, ai. Não é assim também? Acho eu, vá. Mas quem vai explicar é a Maria João. Ora bem, o que é a hipnose é um mundo enorme que não tem fim, que no fundo é apenas uma ferramenta para nos ajudar a entrar nas memórias das pessoas que condicionam os comportamentos atuais. Ou seja, imagina uma pessoa que tem medo de alturas, que é uma coisa tão comum, não é? A pessoa que tem medo de alturas teve algures na sua vida, nas suas memórias, um episódio que ficou gravado como um episódio traumatizante que justifica esse medo. E aquilo que nós fazemos é pedir à pessoa para relaxar. A pessoa está sempre acordada e está sempre consciente. Porque as pessoas têm sempre aquela ideia de que quando eu estiver hipnotizada eu não sei o que estou a fazer. Exatamente, é aquilo que nos dizem os filmes da televisão e aqueles programas em que as pessoas estão num estado hipnótico de facto muito profundo, não tem nada a ver com aquilo que se passa no gabinete, não é? Portanto, aquilo que se passa é de facto um estado de relaxamento muito semelhante ao da meditação, que ouvimos falar aqui há muito pouco tempo, em que a pessoa, quando fecha os olhos e relaxa, começam a aparecer memórias, imagino daquela pessoa que tinha medo das alturas. E aquela pessoa vê-se, por exemplo, muito pequenino a cair de um banquinho abaixo. Não tem que ser uma coisa assim extraordinária. Naquele dia, porque não tinha a mãe, porque estava sozinho, aquele evento foi traumatizante para aquela criança. Então, quando o adulto que está connosco agora fecha os olhos e se revê naquele episódio, aquilo que lhe pedimos é para pegar em si ao colo, na sua versão pequenina, e libertar todo o medo e toda a tristeza que ficou associada àquela memória. Ao fim e ao cabo é amar aquela criança interior que ele traz dentro dela, não é? O que nós precisamos é de colo o tempo inteiro, não é? Dar e, portanto, amor. Se tivéssemos tido colo, não teríamos tido uma experiência traumatizante. Tudo aquilo que acontece na nossa infância tem uma importância enorme no nosso percurso de vida, não é? Condiciona totalmente o adulto. As pessoas não têm grande consciência disto, mas tudo aquilo que nós fazemos tem muito a ver com aqueles primeiros 7 anos. Aqueles primeiros 7 anos são fundamentais. Imagina uma pessoa que é muito perfeccionista, por exemplo, e há tantas, não é? Hoje em dia, nós sabemos que quando encontramos alguém muito perfeccionista, normalmente havia ali cuidadores ou pais rígidos e austeros e críticos, e havia ali uma necessidade da criança de agradar, não é? E depois nós continuamos, às vezes os pais já cá não estão e nós estamos constantemente à procura de amor e de atenção, que é aquilo que todos queremos, não é? Mas também não podemos pensar que somos totalmente reféns dessas ideias, dessas memórias. Há sempre maneiras de as trabalhar e de nos libertarmos, e é isso que a hipnose faz, não é? Sim. Quer dizer, e não é a única ferramenta, claro, felizmente hoje em dia há cada vez mais. Esta é aquela que eu encontro mais rápida, ou seja, imagina uma pessoa que tem uma depressão profunda porque na infância tinha uma mãe muito negligente. Acontece isto com uma mãe ou um pai ou cuidadores, teve ali experiências muito difíceis na infância. É simples voltar àquele momento e ajudar aquela criança a olhar para aquela mãe, não do ponto de vista infantil, não é? Aquela minha mãe não está aqui porque não gosta de mim, mas do ponto de vista de adulto, aquela mãe está a fazer, imagino que tem que trabalhar muito, não é? E isto, mudando a perspectiva, muda radicalmente as emoções associadas àquelas memórias e muda a vida da pessoa e a qualidade de vida da pessoa, que é aquilo que é importante hoje em dia. E há pessoas que têm mais resistência em aceitar, em modificar esses padrões de pensamento? A maioria das dar pessoas esse passo. Tem muita resistência, não é? Nós achamos que primeiro, ir ver o que se passou é muito assustador, portanto há muitas pessoas que não vão ver porque têm medo daquilo que vão encontrar, e
E às vezes nós estamos ali a nossa zona de conforto, às vezes é muito desconfortável, não é? Mas nós, como estamos habituados a elas, custa um bocadinho ir olhar para trás e perceber o que é que eu posso fazer para mudar a minha vida. Eu sei também que através da hipnoterapia se pode ajudar pessoas que estão reféns de vícios, não é? Sim, de adições. Como é que isso se processa? Nós recebemos... Nós, na clínica, eu tenho uma clínica com uma série de colegas que fazem a mesma coisa que eu, nós recebemos com muita frequência viciados em cocaína, em álcool, cada vez mais nas chamadas drogas leves, que de facto só por si não são um grande problema, mas têm uma dependência emocional, ou seja, há muitos jovens hoje em dia que, por exemplo, não vão dormir sem fumar um charro. É cada vez mais comum. É uma dependência emocional. Eu preciso daquilo para sair um bocadinho da tristeza onde eu estou. E, portanto, aquilo que fazemos, no fundo, é tratar da tristeza que justifica aquela compensação. Seja com drogas leves ou duras, seja com álcool, seja com jogo. É sempre um mecanismo de compensação emocional. É sempre porque eu não estou em paz e procuro alguma coisa que me dê uma alegria imediata, que depois acaba por se transformar numa tristeza, porque a pessoa depois fica pior. Claro, como as pessoas pior, que são viciadas em compras, enfim, há uma série de mecanismos compensatórios, mas é sempre uma compensação de um desequilíbrio emocional. Pode falar-nos um pouquinho, mais ou menos, na medida em que possa, como é que se processa uma sessão? É muito mais simples que a maioria das pessoas. Então, no primeiro dia é o dia em que nós conversamos mais, que eu preciso saber, ou nós todos precisamos de saber um bocadinho mais sobre a história da pessoa. E depois, imagina uma pessoa que vem tratar de ansiedade, de ataques de pânico, que infelizmente hoje em dia é cada vez mais comum. Aquilo que eu peço à pessoa é para fechar os olhos, para relaxar, são 2 ou 3 minutos de relaxamento, é uma coisa muito simples, e para começar a viajar no tempo e ir até à fonte ou origem da ansiedade. E a pessoa pessoas são capazes de chegar lá, assim com essa indicação? Chegam? Todas. Que interessante. Quer dizer, no subconsciente está lá toda a informação e eles têm acesso. Exatamente. Nós precisamos que a pessoa relaxe para ter acesso a estas memórias, não é? Estas imagens. Mas para o cérebro, na verdade, a diferença entre uma memória de ontem ou de há 30 anos é igual, é como se fosse aqui um bocadinho um computador que armazena todos os documentos na pasta dos documentos. É só nós sabermos qual é a forma de lá chegar e toda a gente tem acesso às memórias. Não há ninguém que não tenha memórias, não é? Claro. E estes ataques de pânico, esta ansiedade que é tão comum, portanto, as pessoas, como disse muito bem, cada vez têm mais, pelo menos eu conheço imensa gente com ataques de pânico. Isso tem origem em quê, numa modo geral? Olha, há fatores comuns nessa origem? Há fatores comuns. O ataque de pânico, os ataques de pânico têm sempre origem em situações onde as pessoas estavam fechadas num sítio e não conseguiam sair. Ou porque ficaram fechadas... Mas físico, está-me a se referir a uma coisa física. Fisicamente, é uma memória de um momento em que eu não conseguia sair de um sítio onde estava fechada. Normalmente fechadas em casas de banho, fechadas em, sei lá, quando eram castigados pelos pais e ficavam fechados em sítios às vezes muito maus, em armários, enfim. Ou há pessoas que voltam e regridem ainda mais para trás no tempo e começam a aparecer memórias de vidas passadas. E aí nas vidas passadas, normalmente, quando aparecem essas memórias, as pessoas morreram. É um bocadinho difícil dizer isto, mas morreram soterradas ou morreram em situações onde não podiam escapar. E aquilo que nós fazemos é, não interessa se a pessoa acredita em vidas passadas ou não é importante. O que é importante é libertar... Ir à origem, ir ao momento em que isso aconteceu. Se é o cérebro a fazer ali uma metáfora ou não, nós não sabemos, não é importante, mas o que é interessante é libertar aquelas emoções que ficaram associadas àquela memória ou suposta memória. E são necessárias muitas sessões para a pessoa se libertar? Normalmente com ataques de pânico, eu espero que em 3, 4 sessões a pessoa não volte a ter um ataque de pânico. Na depressão também,
As doenças autoimunes normalmente começam uma melhoria logo passado 2 sessões. Às vezes, numa sessão, a pessoa deixa de ter uma fobia. Depende um bocadinho das memórias que a pessoa traz e da facilidade com que ela tem em libertar-se delas. Mas é mais ou menos simples. Muito bem, Maria João, foi um prazer imenso recebê-la aqui. Obrigada, fica aqui esta esperança para quem está em casa, para quem nos está a ver. Portanto, é possível curar, sim, senhora. Maria João, muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer imenso tê-la aqui. Muito obrigada. Obrigada.